Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bacari. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Caso você goste desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Essa teoria se chama Se Eu Estivesse em Boku no Hero Remake. Essa teoria é um remake de uma teoria que eu fiz em outro canal. Então chega de enrolação e bora logo pra teoria. A teoria começa quando eu acabo sendo morto por um cara na rua, então depois disso eu apareço em uma sala completamente feita de nuvens. Eu olho em volta e vejo uma porta dourada, quando de repente a porta se abre e de lá sai uma mulher, que diz: "Por favor meu jovem, me siga." Então eu começo a seguir ela por um corredor de nuvens. Então eu pergunto onde eu estou e o que eu tô fazendo ali. Então ela diz: "Você, meu jovem, está aqui por conta da sua morte, e você está no céu para conversar diretamente com Deus, por conta de um grave erro ocorrido por conta de você estar no lugar errado e na hora errada." Após ela dizer isso, eu fico completamente calado em choque por eu ter descoberto que eu estava morto. Então nós continuamos andando por um tempo. Quando chegamos em outra porta dourada, então a mulher diz: "Pode entrar meu jovem, a partir daqui eu não posso mais acompanhá-lo." Então eu entro na sala que estava atrás da porta e lá eu vejo um homem muito grande com vários olhos em volta de si mesmo, vestido com roupas brancas. Então eu pergunto: "Deus?" Ele diz: "Sim meu filho." Eu digo: "Então eu realmente morri?" Ele diz: "Infelizmente sim meu filho." Então eu pergunto: "Ok, então pra onde eu vou agora?" Ele diz: "Bem, você não vai pro inferno, mas também não pode ficar no céu. Então pra onde eu vou?" Eu digo. Ele diz: "Como a Sarah disse pra você, ocorreu um grave erro e na verdade você não deveria ter morrido. Então o que eu faço agora?" Eu digo. Deus diz: "Meu filho, eu vou dar duas opções para você. A primeira é meditar por 1000 anos sem parar e depois vir para o céu, como uma alma virtuosa, ou renascer em um mundo novo de sua escolha com direito a fazer 15 desejos, para compensar os 15 minutos de sofrimento que você teve antes de partir." Eu, sem nem pensar, digo que queria a segunda opção. Então ele me pergunta: "Para qual mundo você gostaria de ir?" Eu penso um pouco e dou um sorriso de canto de boca e digo: "Eu quero ir para o mundo de Boku no Hero." Deus concorda com a cabeça e diz: "Então me diga seus 15 desejos." Então eu começo. Meu primeiro desejo é de nascer com a aparência do Yuno de Black Clover, porque não achei uma opção melhor. Meu segundo desejo é de ter a habilidade de me fundir, como no desenho de Steven Universo. Meu terceiro desejo é de ter um Grimório com os mesmos poderes do que o Yuno tem em Black Clover, mas com alguns extras, de que o Grimório tivesse a capacidade de armazenamento de objetos, e poder criar armas feitas com magia. Meu terceiro desejo é de nascer com a individualidade do Oniforal. Meu quarto desejo é de ter a inteligência do Senku de Dr. Stone e do L de Definite. Meu quinto desejo é de ter a habilidade do grande sábio Jin Tensei Shitara Slime. Meu sexto desejo é que os animais também possam ter individualidades nesse mundo. Meu sétimo desejo é que existam multiversos. Guardem essa informação, vai ser muito importante no futuro. Meu oitavo desejo é de ter as chamas do inferno e a imortalidade do Ban de Nanatsu no Taizai. Meu nono desejo é de ter a lança do espírito Shastifu também de Nanatsu no Taizai. Meu décimo desejo é de ter todas as 9 bijos de Naruto seladas em mim. Meu 11º desejo é de ter todos os poderes de Miraculous da caixa chinesa. Meu 12º desejo é de transformar os poderes de Miraculous na forma de Miraculous para que outras pessoas além de mim possam usar, mas que somente as pessoas escolhidas por mim consigam usar um Miraculous. Por exemplo, eu entrego o Miraculous para alguém, então só essa pessoa vai poder usar esse Miraculous. E se outras pessoas tentarem usar, ela não vai conseguir. Meu 13º desejo é de saber todos os jutsus e ter todos os jutsus oculares do mundo de Naruto. Meu 14º desejo é que eu tenha muita coragem e determinação, porque, aqui entre nós, isso é o que mais falta em mim. E meu último desejo é que a história nunca acabe. Deus diz:
Bem, já que você acabou, então feche os olhos, e quando você abri-los novamente você estará no mundo de Boku no Hero. Então eu faço isso, e quando eu abro meus olhos, eu vejo uma mulher me segurando. Eu tento falar algo mas eu não consigo. Então aparece um homem alto de cabelo azul. Ele diz: "Nosso filho é muito bonito, amor." A mulher diz: "Sim, ele tem um rosto bem parecido com o seu." Ele diz: "Sim, mas ele puxou a cor dos seus cabelos." Então eu percebo que aqueles deveriam ser os meus pais naquele mundo, e que eu tinha voltado a ser um bebê. Então eu me concentro e consigo dizer: "Mãe e pai." Então eles se assustam e se perguntam se eu tinha acabado de falar ou se foi impressão deles. Então eu começo a falar de novo e digo: "Que fome, hein? Tem nada para comer não?" Então os dois ficam como uma gota na cabeça. Então após um tempo, as coisas se acalmam e meus pais começam a achar que eu tinha super inteligência ou desenvolvimento acelerado como individualidade. Time skip, de 5 anos. Então após esse time skip de 5 anos, eu já era muito esperto e inteligente, tanto que eu desde cedo já treinava minhas individualidades escondido dos meus pais, em uma floresta que ficava a cerca de 19 quilômetros da minha casa todos os dias. Eu usava o Jutsu Multiclone das sombras para progredir mais rápido. Eu fazia 1000 clones todo dia. Eu fazia 200 deles treinar meus jutsus oculares, mais 200 treinarem minhas magias de vento, mais 200 treinarem o meu físico, porque eu tava querendo ficar gostoso desde cedo, mais 200 deles treinarem o Oniforal, e os últimos 200 treinarem os poderes de Miraculous. Então eu permaneci assim por mais alguns anos. Foi quando no meu aniversário de 10 anos, meus pais saíram para enfrentar um vilão extremamente perigoso. Observação: meus pais eram super-heróis bem conhecidos no Brasil e também eram muito ricos, e sim, por enquanto a teoria se passa no Brasil. Mas então, voltando para a teoria, meus pais foram enfrentar esse vilão perigoso que eles conseguiram derrotar, porém acabaram morrendo no processo. Um amigo de longa data do meu pai veio pessoalmente me informar que meus pais tinham falecido, lutando como os heróis bons que eles eram. Nesse momento o choque emocional foi tanto que eu acabei despertando o Rinnegan. Então após eu descobrir isso eu fiquei bem deprimido por 2 semanas. Foi quando eu sou informado através de uma ligação dos meus avós por parte de mãe, que no testamento meus pais deixaram tudo o que tinha para mim, mas que eu não podia receber a herança ainda porque eu tinha só 10 anos, e então já que eu era muito novo eu ainda não podia morar sozinho, então eu iria morar no Japão com a minha tia. Então eu tinha que fazer as malas porque em algumas horas, um empregado dos meus avós iria me buscar para me levar pro aeroporto, para que eu possa ir pro Japão. Então eu faço as malas e então um homem alto de terno aparece na porta. Eu abro a porta e ele se apresenta para mim. Ele estava segurando um tablet que estava em chamada de vídeo com o meu avô. Ele diz que eu deveria ir com ele até o aeroporto e que ele iria me levar para casa da minha tia. Então eu vou com ele até o aeroporto e nós pegamos um avião que nos leva pro Japão, e lá ele me leva para uma mansão muito maior do que a que eu morava no Brasil. Então o homem diz para eu me cuidar e vai embora. Então eu toco a campainha e um senhor de terno atende a porta. Ele me encara um pouco e diz: "Então você finalmente chegou, mestre Yuno." Então ele me leva para dentro da mansão, e lá dentro eu vejo uma figura muito familiar, vindo com os braços abertos. Foi quando eu percebo que era minha tia. Eu fico admirado olhando para ela porque ela era a irmã gêmea idêntica da minha mãe. Ela me dá um abraço e pergunta com uma voz bem animada: "Então você é o Yuno? Eu tava tão ansiosa para te ver pessoalmente. Eu sinto muito pelos seus pais. Eu prometo que vou cuidar de você como se fosse meu próprio filho." Então acontece mais um time skip de 1 ano. Já falava japonês fluentemente, então eu conseguia me comunicar com as pessoas. A minha tia me colocou em uma escola bem longe de casa, mas isso não era um problema já que eu podia me teleportar para lá com o poder do Miraculous do cavalo. No primeiro dia assim que eu cheguei, eu vi 4 caras dando uma surra em um garoto. Eu reconheci 2 deles como o Midori e o Bakugou. Então eu vejo que o Bakugou já estava preparando uma explosão para
para atacar o Midoriya, então eu uso sublimação do Miraculous do Galo e escolho ter todos os poderes do Sans de Undertale. Eu chego em alta velocidade e apago 3 deles com um soco. O Bakugou se assusta e grita: que merda, quem diabos é você? Eu mando ele calar a boca e digo: que diabos digo eu? Que merda vocês estão fazendo atacando esse garoto? O Midoriya fala comigo e diz: por favor, não entra no caminho dele ou ele vai fazer o mesmo com você. Eu digo: tá tudo bem, carinha, ele não é de nada. O Bakugou fica puto e tenta me explodir, mas eu seguro o braço dele com força e derrubo ele com uma rasteira. Então ele fica mais puto ainda. Eu invoco 2 Gaster Blasters. Ele diz: você acha que essas cabeças de cachorro vão me parar? Então ele tenta explodir elas. Que foi um grande erro. Eu fico com um brilho azul nos olhos e digo: você realmente não tem noção de perigo. Então eu dou um sinal com o braço e ele é acertado em cheio pelos Gaster Blasters. Quando eu fui ver, o Bakugou tava desmaiado com algumas queimaduras leves pelo corpo. Então eu ajudo o Midoriya a se levantar e ele me agradece e eu pergunto: bem, por que esses caras estavam atacando você? Ele fica com uma cara desanimada e diz: bem, é porque eu não tenho uma individualidade. Eu faço uma cara de besta e digo: sério? Só por isso? Ele fica meio confuso e diz: como assim só por isso? Você deve saber como as pessoas que não têm individualidade são tratadas. Eu digo: olha, na verdade eu não me importo com isso. Eu não me importo se você tem individualidade ou não. Acho que os seus amigos também não se importam. O Midoriya fica com uma cara triste e diz: é que na verdade eu não tenho amigos. O Kashan era meu único amigo, mas depois que ele ganhou uma individualidade ele começou a me tratar mal e me agredir física e verbalmente. Eu digo: olha, cara, você não precisa de amigos falsos que te abandonam na primeira oportunidade. Em todo lugar tem várias pessoas que vão querer ser seus amigos. Ele diz: sério? Tipo quem? Eu digo: sim, gente tipo eu. Vou adorar ser seu amigo. Ele fica com um brilho nos olhos e diz: sério, nesse caso eu também vou adorar ser seu amigo. Então eu pergunto o nome dele e ele diz: meu nome é Izuku Midoriya. E qual o seu? Eu digo: meu nome é Yuno. Prazer em te conhecer, Izuku Midoriya. Prazer em te conhecer também, Yuno, diz o Midoriya. Mas então, galera, esse é o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram mais vídeos como esse, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, fiquem com Deus.